Ok, já tomou sua água, já deu uma descansada. Vamos retomar? Agora é a segunda parte da aula 10, oportunidade em que nós aqui no Unítalo vamos falar com você sobre meio ambiente, educação ambiental, conscientização das populações, das instituições. Vamos em frente? Você terá a oportunidade de ver no material que nós disponibilizamos várias informações, dentre elas um documento que foi produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que em setembro de 2000, 189 nações, 189, quase 200 países, firmaram um compromisso ético para combater a extrema pobreza e outros males da sociedade, gerados inclusive pela poluição e pela desestruturação das organizações do próprio planeta. Essa promessa acabou se concretizando em 8 grandes objetivos, me permite a correção, de desenvolvimento do milênio, o ODM, que deverão ser alcançados até agora, 2015. Em setembro de 2010, o mundo vai renovar, ou melhor, já renovou, o compromisso para acelerar o progresso em direção ao cumprimento desses objetivos. Quais são os 8 grandes objetivos a serem alcançados? O primeiro objetivo do milênio, que essas nações se comprometeram: erradicar a extrema pobreza e a fome. Prezado aluno, prezada aluna, não adianta nada nós falarmos sobre meio ambiente se não cuidarmos de quem vive nesse meio ambiente. Então, o primeiro objetivo é a erradicação da fome, no propósito de você ter pessoas, homens, mulheres, crianças, que venceram aquilo que os matava. Quer dizer, se eu não como, eu morro. Então, essa erradicação, não só da fome, mas da extrema pobreza que leva quadros de fome, é o primeiro objetivo a ser alcançado nesse período. Segundo objetivo do milênio, atingir o ensino básico universal. Por quê? Porque pessoas instruídas, pessoas alfabetizadas têm condições de controlar melhor a sua vida e organizar melhor o ambiente na qual ela vive. Então, faz todo sentido. Terceiro objetivo do milênio, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres como uma força de trabalho, como uma cidadã, como um ser humano com os mesmos direitos que os homens. Não dá para pensar em desenvolvimento sustentável entendendo a mulher como um ser inferior, não é verdade? Quarto objetivo, reduzir o índice da mortalidade infantil. Por uma questão óbvia, as crianças são o nosso futuro no amanhã. Quanto mais crianças morrem, menos futuro nós vamos ter, não é verdade? E isso está intimamente relacionado com o meio ambiente e com qualidade de vida. Isso também eu posso manter dentro do quinto objetivo do milênio, que é o de melhorar a saúde da mãe como geradora de vida e de uma nova sociedade. O sexto objetivo do milênio é o combate ao HIV, a AIDS, a malária e outras doenças que continuam sendo um flagelo da humanidade. Sétimo objetivo, garantir a sustentabilidade ambiental. Se eu não tenho condições de manter os recursos hídricos, por exemplo, ou das matas, das selvas, como é que eu vou ter condições de manter uma qualidade de vida? Pense nisso. Oitavo objetivo do milênio, estabelecer uma parceria mundial em torno do desenvolvimento. De nada adianta uma ou outra nação ser desenvolvida, não é verdade? Se a grande maioria encontra-se na pobreza, todos saem perdendo. Então, de uma certa maneira, você pode até perguntar, mas professor, o que é o desenvolvimento sustentável? A definição, prezado aluno, prezada aluna, mais aceita para o DS, desenvolvimento sustentável, é aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades de uma geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Esse relatório é encontrado, você vai poder ver no seu material, no documento Nosso Futuro Comum, publicado em 1987.
Esse desenvolvimento sustentável vai ter aí 5 grandes dimensões, para você entender melhor. A primeira dimensão, viabilidade social, baseada na consolidação de um outro tipo de desenvolvimento que é diferente daqueles modos tradicionais de crescimento. Existe a possibilidade de se crescer de uma maneira viável e socialmente aceita. Segunda dimensão do desenvolvimento sustentável, viabilidade econômica, possibilitada por uma gestão mais eficiente dos recursos e por um fluxo regular do investimento tanto público quanto privado. A eficiência econômica deve ser avaliada por critérios macrosociais e não apenas em termos da lucratividade microempresarial. Não é verdade? Assim todo mundo sai ganhando. Outra dimensão do desenvolvimento sustentável, viabilidade ecológica, que pode ser incrementada pelo uso de algumas alavancas, como a intensificação do uso dos recursos potenciais, com mínimo de dano à natureza, limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros produtos facilmente esgotáveis, é o caso do petróleo, não é? Terceiro, redução da carga de poluição. Quarto, autolimitação do consumo material pelos países ricos. Quinto, intensificação da pesquisa de tecnologias chamadas tecnologias limpas, ou seja, um modo de você produzir algo sem necessariamente poluir o meio ambiente. Legal essa expressão, né? Tecnologia limpa. E, finalmente, a definição de regras para uma adequada proteção ambiental. Né? Outra dimensão do desenvolvimento sustentável é a viabilidade espacial, que é voltada para um equilíbrio urbano-rural, com melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e de atividades econômicas. Viabilidade cultural. A viabilidade cultural vai se traduzir na busca de um ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares que respeitem as especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e também de cada local. Então, de uma forma resumida, prezado aluno, o que é o desenvolvimento sustentável? É aquilo que busca um impacto ecológico zero a partir das nossas ações. É a erradicação da pobreza, é a qualidade de uma vida para todos. Né? E aí surge um outro tema muito interessante que você já deve ter ouvido falar ou lido, que é a respeito da educação ambiental. O que significa isso, né? Educação ambiental? Ela pode ser entendida como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação, a preservação do meio ambiente, bem como o uso do povo, essencial a uma sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Né? Os principais objetivos e princípios da educação ambiental são os seguintes, de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental. Vamos conhecer? Né? De acordo com a política ambiental, isso vai se traduzir através de um enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Uma educação ambiental tem que ter uma concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. E, dentre vários outros itens, o último é o mais interessante, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e diversidade, tanto individual quanto cultural. Não é legal? Não é interessante? Então, é importante que nós analisemos que, embora haja uma importância, um aspecto necessário aí de conscientização, nós vamos ter, e você vai poder identificar aí na legislação ambiental brasileira, vários itens
que, de uma certa maneira, procuram levar o cidadão à compreensão disso. O material que nós disponibilizamos dentro da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação vai falar também sobre a importância das pessoas se conscientizarem. Ok? Um outro plano extremamente importante para o meio ambiente, conhecido como Plano Nacional de Educação, PNE, vai do ano 2001 até o ano de 2010, vai tratar de vários aspectos pelos quais é importante você preservar e ver o meio ambiente como um recurso extremamente rico, do ponto de vista de condições favoráveis, mas extremamente frágil do ponto de vista da sua reposição. Você vai visualizar alguns gráficos que nós colocamos, que vai mostrar a relação entre o número de habitantes no planeta e a evolução do tempo e como a qualidade de vida vem piorando. Né? Não é uma impressão, não, é fato. Diante disso, nós vamos nos deparar com um tema chamado consumo consciente. Esse ou essa expressão, esses termos representam, aluna do Unítalo, o ponto-chave de uma verdadeira educação ambiental. As pessoas terem consciência do que fazem em relação aos recursos. Consumo consciente é uma sempre contribuição voluntária, cotidiana e solidária do cidadão para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. É ampliar os aspectos e os impactos positivos e diminuir os negativos causados pelo consumo de cidadãos no meio ambiente, na economia e também até mesmo nas relações sociais. Uma pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou, note você, que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Então vamos parar para pensar um pouquinho. De cada 3 brasileiros, 2, ou seja, 75% da população não sabe o que é o consumo consciente. É preocupante. Dos que responderam saber o seu significado, apenas 54% definiram como ato de consumir produtos ou serviços que não vão agredir o meio ambiente e nem mesmo a natureza humana. É um número muito pequeno. Então, algumas dicas para você, em casa, com seu pai, com a sua mãe, com o pessoal, ou até consigo próprio, vai ter aí para pensar a respeito do assunto, né? Desse consumo consciente. Algumas perguntas que você pode fazer. Primeira, vamos lá? Quer anotar? Ok, eu espero. Certo. Que tal você fazer essa pergunta ou essas perguntas para você na hora da aquisição? Será que esse produto prejudica o nosso meio ambiente? Uma pergunta muito interessante. Será que esse produto veio do desmatamento ilegal quando você adquire um produto da natureza? Será que esse produto está carregado de agrotóxicos, principalmente frutas, verduras e legumes? Será que esse produto é transgênico? Foi testado? Será que esse produto foi testado em animais? Ou será que esse produto é resultado da exploração animal? Sério, né? Será que esse produto consome muita energia ou leva muitos aditivos químicos e artificiais? Se a resposta é sim, você já tem qual é a sua postura. Né? Nós até mostramos na tela para você, consumo consciente, opção de uma pessoa adulta por um futuro decente. Né? Quer outro paradigma interessante para se pensar? Vamos lá. Consumir com consciência é consumir de uma forma diferente, tendo no consumo um instrumento de bem-estar e não apenas um fim em si mesmo. E nós vamos agora disponibilizar para você 12 princípios do que nós chamamos de consumo consciente. Trata-se de normas e de dicas que são extremamente importantes e que vale a pena você ir aos poucos incorporando na sua vida. Vamos lá?
Primeiro princípio do consumo consciente, olha que legal. Planeje suas compras, não seja impulsivo, né? Nem sempre a impulsividade é um consumo consciente. Planeje antecipadamente e com isso compre menos, melhor e de uma forma mais barata. Olha que legal. Segundo princípio, avalie os impactos do seu consumo. Veja o que isso vai gerar em termos de poluição ambiental mesmo. Leve em consideração isso. 3. Consuma apenas o que é necessário. Reflita sobre suas reais necessidades e procure viver com menos. 4. Realize e reutilize produtos e embalagens. Não compre outra vez o que você pretende ou pode consertar, transformar ou reutilizar. Você diminui o impacto de lixo, de produção de lixo, ok? Falando em lixo, separe na dica, no princípio número 5, o seu lixo. Recicle e contribua para a economia dos recursos naturais, a redução da degradação ambiental e a geração de empregos. Sexto princípio. Use crédito conscientemente. Pense bem se o que você vai comprar a crédito não pode esperar e esteja certo de que poderá pagar as prestações. E você pode falar, mas professor, o que a economia tem a ver com o meio ambiente? Tem tudo a ver. Porque se você não consegue utilizar o seu crédito, é sinal que você não sabe administrar a sua vida, que você compra compulsivamente e o fruto do seu consumo é desperdiçado. Então veja aí a relação entre psicologia, o estado emocional e o uso do crédito, que também é uma relação psicológica. Ok? Vamos agora para o sétimo princípio. Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas, até para você se tornar um cliente mais consciente e um cliente que valoriza esse tipo de iniciativa. Oitavo do 12º princípio. Não compre produtos piratas ou contrabandeados. Preciso falar mais? É claro que não. Como sempre, o comércio legalizado é, de uma certa maneira, o mais seguro. E dessa forma, você contribui para gerar empregos estáveis e para combater o crime organizado e também a violência. Nona dica. Contribua para a melhoria de produtos e também de serviços. Vamos ver o que isso significa? Adote uma postura ativa. Envie à empresa, né, ou às empresas em geral, sugestões e críticas que vão, de uma certa maneira, construir positivamente os produtos e os serviços que você vai e os outros vão aí utilizar. 10º princípio. Divulgue, propague o consumo consciente. Seja um militante da causa. Olha que legal. Sensibilize outros consumidores e dissemine, espalhe informações, valores e práticas do consumo consciente. Monte grupos para mobilizar os seus familiares, os seus amigos e também as pessoas mais próximas. 11º princípio. Cobre dos políticos. Isso nós já vimos na aula anterior. Você se recorda, na aula 9? Né, a cobrança, a importância das ONGs nesse processo de cobrança. Então, exija dos partidos, candidatos e governantes, propostas e ações que viabilizem e aprofundem a prática do que nós chamamos consumo consciente. E, finalmente, o 12º princípio do consumo consciente é reflita sobre os seus valores. O que significa isso? Avalie constantemente os princípios que guiam as suas escolhas e seus hábitos de consumo. Né? É muito interessante porque quando nós falamos em valores, significa aquilo pelo qual você acredita. Né? Quais são os seus valores sobre a questão do meio ambiente? Você acredita que realmente é possível o controle da poluição? Você acredita que realmente é viável as pessoas mudarem a sua mentalidade? Aliás, você já mudou a sua?
Você continua com aqueles hábitos de pegar material que pode ser reciclado e jogar fora? Ou misturar tudo no mesmo lixo? Não faz sentido, né? Um universitário, dele se espera, uma universitária, dela se espera, uma postura em que você faça as coisas não porque os outros vêm ou para não levar multa, não é? Um consumo consciente vai traduzir aí uma maneira respeitosa de você se relacionar com as pessoas. Eu quero até aproveitar e indicar mais um filme para você dentro do material disponibilizado. É um filme que você pode assisti-lo no YouTube, ele tem 22 minutos. Né? Em inglês o termo é The History of Stuff, que significa a história das coisas. É um filme que vai traduzir aí bem uma realidade muito próxima da que nós vivemos. E é um filme que faz com que a gente perceba o quão importante é o modo de viver dentro de um ambiente que é respeitado, que é valorizado, ok? Então, para o fechamento dessa aula 10, eu quero te convidar a rever não só os conteúdos que foram apresentados, quero lançar um desafio para você. Assista aos filmes que nós indicamos, né? A História das Coisas é um outro filme, só para relembrar e te convidar, é a obra do Um Caso à Parte, que é um filme também interessante, um filme que você encontra aí uma base teórica muito polêmica. Nós indicamos também para você o vídeo Ministério do Meio Ambiente, né? O programa Agenda 21, também possui 22 minutos, e os dois documentos que falam sobre a Agenda 21, tanto o resumo quanto o documento na íntegra. Você vai ter aí nos endereços www.mma, Ministério do Meio Ambiente.gov.br. Se você quer o documento na íntegra, não tem problema, www.mma.gov.br/estruturas/agência e Agenda 21. Os arquivos estão no item AG21 e está zipado, ok? Um grande abraço e agora eu quero conversar com você no nosso próximo encontro, que é a aula de encerramento. Parabéns pelo seu esforço, parabéns pela sua constância. Até lá!